início da minha história com a música foi em Brasília, né? Eu comecei a trabalhar em Brasília, eu profissionalmente comecei em Brasília. Eu lembro que eu fui no cinema assistir um filme dos Beatles, que fizeram um relançamento de Hard Day's Night, né? Eu acho que em português, Os Reis do Iê Iê Iê. E eu fui assistir esse filme e pensei, pô, isso aí eu faria. Eu tava naquela idade, tava 16, 17 anos, tava com aquela idade que tudo tá valendo, né? Você pode ser qualquer coisa, você pode ser astronauta, você pode ser caçador de vampiros, você pode ser um monte de coisa. E tá tudo valendo e você não sabe bem o que ser, né? Se você vai ser acadêmico, se você vai ser advogado. E eu vi o filme dos Beatles e eu pensei, pô, tá aí uma coisa que eu seria felizão, que eu ficaria muito feliz de fazer, de trabalhar diariamente, né? E aí eu comecei a levar a sério, né? Porque eu vi que, pô, dá pra fazer uma carreira musical com alegria, né? Ao mesmo tempo com alegria, com profissionalismo, com carisma, né? Então isso me incentivou bastante. Então, na verdade, eu particularmente eu gostava de poesia, eu gostava de escrever. Eu entrei na música através da poesia, que antigamente, né, na Grécia Antiga, a música e a poesia era uma coisa só, né? Não existia poesia sem ser cantada e não existia canto sem sem métrica, né? sem aquele lado poético. Então eu gostava muito de Shakespeare e dos poetas gregos e romanos, e poesia clássica, né? Com métrica. Já me considerava um poeta assim com uns 12 anos, 11, 12 anos, eu já me considerava um poeta full time, né? Eu escrevia muito poesia. Então, quando eu fui ficando mais velho, eu fui tentando escolher um caminho, eu vi que a poesia hoje em dia está meio esquecida, né? Eu percebi que a poesia está sendo representada pelos grandes músicos, o Bob Dylan, Jim Morrison, Raul Seixas, né? Caetano Veloso. Então, a poesia está na mão dos músicos. E então, eu entendi que eu teria que entrar dentro do mundo da música para poder me expressar poeticamente. Eu acho que eu ganhei um violão de presente quando eu tinha 14 anos, da minha mãe. Acho que era mais uma tentativa de... com 14 anos você faz muitos cursos diferentes e vai conhecendo melhor seus próprios interesses e não sabe bem o que você quer especificamente. Pelo menos na minha vida foi assim, de muitos amigos, né, na escola e tudo. Então eu ganhei um violão e comecei a tirar acordes na internet e tal, tocar Oasis, né, chama Wonderwall, né. E eu percebi que eu não cantava nada bem, que ia ser muito difícil. Então demorou um tempo desde que eu comprei o violão, desde que compraram o violão pra mim e eu comecei a tirar acordes na internet, até eu achar possível ser músico profissional, né? Você levar a sério uma carreira de músico profissional. Então, eu já pensei muito sobre isso, refleti muito sobre isso, porque a gente acha que como músico reflete muito sobre isso, porque a gente às vezes não sabe qual que é o limiar, a barreira entre a linha tênue entre fazer arte, fazer uma coisa bonita e ser profissional, ganhar dinheiro e se sustentar e tratar com profissionalismo e seriedade o seu business, né, de música. Então acho que todo músico, todo artista reflete muito sobre isso. Então assim, isso é uma pergunta muito, muito boa porque eu acho que a gente pensa muito sobre isso. Eu cheguei numa conclusão mais simples. Eu acho que tem muitas respostas filosóficas para essa pergunta, mas a minha mais simples é a mesma da diferença entre um boxeador olímpico e um boxeador profissional. A diferença é aquele que ganha dinheiro.
aquele que é considerado um boxeador profissional é aquele que está ganhando dinheiro com o boxe diretamente. E o boxeador profissional não pode competir nas Olimpíadas. Existe essa diferença. Então acho que usando essa analogia, eu considero que o músico profissional é aquele que ganha dinheiro objetivamente com a música dele, com o que ele faz na música. Então, para mim, isso foi no momento que eu comecei que a gente arrumou um empresário na minha primeira banda, Juliano. A gente arrumou um empresário e começou a vender shows. Então eu tava ganhando cachês, às vezes era pouco, às vezes era 20, 30 reais que eu ganhava num show, mas era um show profissional porque eu tava ganhando dinheiro como músico. Então acho que esse foi, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, talvez um pouco antes, com algumas coisas que eu organizava coisas sozinho e tal. Mas eu acho que eu considero profissional, pra mim, quando outra pessoa me deu dinheiro, não quando eu ganhei o dinheiro sozinho. Porque eu já organizava festas e minha banda tocava nas festas que eu organizava. Então, mas eu diria que é isso, quando eu ganhava cachês de pessoas estabelecidas no mercado. Eu considero que eu tenho uma carreira que assim, foi muito mais longe do que eu imaginava que iria, né? Eu realmente não tinha nem imaginação. Acho que minha imaginação não era educada o suficiente para imaginar que era possível chegar tão longe quanto eu cheguei, né? Gravar com os produtores que eu gravei e ser assinado pela Universal da Inglaterra, né, do Reino Unido. Eu nunca imaginei que eu ia chegar tão longe assim. Quando eu estava começando, eu queria só lançar um disco, eu queria, sabe, coisas menores. Por esse lado, eu considero que é uma carreira de sucesso, porque eu cheguei muito mais longe do que eu almejava chegar, né? E assim, eu impressionei a mim mesmo, assim, além dos meus familiares, amigos da minha cidade, qualquer coisa assim, eu impressionei muito a mim mesmo. Só que, assim, por outro lado, carreiras de sucesso hoje em dia estão cada vez mais difíceis, né? Então é muito difícil, tanto eu quanto muitos dos meus colegas que trabalham na música, que já foram aclamados pela crítica, que já ganharam o melhor disco do ano, melhor disco melhor single da semana, como aconteceu lá com o nosso single na Inglaterra, ou estão no topo das paradas, só que ainda tem dificuldades comerciais, né? Por quê? Porque a indústria musical hoje em dia tá complicada, tá sofrendo uma transformação, né, de um modelo para outro modelo. Então a gente está tentando se reinventar, está tentando reinventar a própria indústria. Então, como nesse sentido, eu acredito que a gente, todos nós, principalmente os maiores, as pessoas que já estão estabelecidas, que estão aí, têm a obrigação de se juntarem e redefinir o que é ter um sucesso comercial na indústria musical. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer. Começou o sucesso, vamos dizer, num escopo internacional, porque assim, tem vários marcos de sucesso, né? Mas eu diria num escopo internacional, onde tipo, pessoas do mundo inteiro sabiam de mim, eu saía nos jornais do mundo inteiro, nas revistas, entrevistas e coisas do tipo. Esse foi o momento que o Bob Johnston, o produtor do meu primeiro disco, me chamou para gravar o disco em Nashville, né? Ele apostou em mim e eu acredito que por isso eu fui projetado e muitas outras pessoas abriram as portas para mim, muitas pessoas de muito renome e tudo mais abriram as portas para mim. Então eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas muito grandes dentro da indústria musical, né? Pessoas que trabalharam com Led Zeppelin, com Bob Dylan, com pessoas que assim, talvez
jovens hoje em dia nem conheçam mais esses nomes. Alguns, pelo menos já ter ouvido falar, já ouviu falar, mas para mim são muito importantes, são artistas muito importantes, e as pessoas que trabalharam comigo, trabalharam com esses grandes também. E era a única coisa que importava para mim, era isso, que o meu trabalho estivesse sendo explorado pelas pessoas certas, entendeu? Porque às vezes você tem muito potencial, muito talento, mas você não tem a produção certa a nível do seu talento, ou você não tem você tem um produto muito bom e não tem um empresário para vender, não tem... Então eu acredito que boa parte do sucesso que eu atingi foi por trabalhar com as pessoas certas. Por trabalhar com pessoas de renome, pessoas que tinham muita credibilidade dentro da indústria musical. Então a minha trajetória foi essa, foi gravar o disco com Bob Johnson em Nashville, depois eu fui morar em Londres. Em Londres eu comecei a trabalhar com o advogado Alexis Grower, que era o advogado da Amy Winehouse na época. E ele me apresentou para o Tony Calder, que era o manager, empresário dos Rolling Stones, e uma coisa foi levando para outra, né? A gente vai criando assim uma equipe e daqui a pouco a gente percebe que a gente não está mais fazendo coisas amadoras ou regionais ou locais. A gente percebe que a gente tem que se lapidar aí para o mundo olhar, né? Então acho que foi isso minha trajetória. Aí eu lancei, teve complicações no lançamento, né? Primeiro a gente tinha um contrato com a Universal Music, depois a gente resolveu que era melhor fazer independentemente, porque as grandes gravadoras não estão investindo tanto. Depois teve complicações com o selo independente que a gente gravou, etc. Mas a trajetória que importa mesmo foi o disco e vamos dizer, a atenção que a imprensa deu, né? Saíram muitas revistas e muitos jornais aí do mundo inteiro. E também, mais importantemente, no Brasil, né? Saíram eu me senti muito bem de ter sido procurado pelos meus iguais, né? Que são os brasileiros, eu sou brasileiro, eu cresci aqui, nasci aqui e apesar de eu ter um elo com a Inglaterra, com os Estados Unidos e tudo mais, eu sou totalmente brasileiro e para mim é muito importante essa atenção muito carinho, né, que os fãs e a imprensa me deu aqui no Brasil. Eu não sei de que momento falar, porque eu acho que tem muitos momentos, né, que isso acontece. Inclusive, eu diria que isso até é diário pro artista, né? Porque a gente tem que ser muito corajoso para poder se vender, para poder falar de si próprio. Porque às vezes a gente tem uma humildade muito grande e às vezes a gente tem uma arrogância muito grande. A gente tem que saber balancear isso. Tem uma palavra em inglês que é crossfire, né? Tiroteio no meio de no meio de uma guerra, vamos dizer, uma guerra entre a arrogância e a humildade. Você duvida muito de si o tempo todo. Então acho que o grande desafio do artista, do músico, da pessoa que vai trabalhar com criatividade comercialmente é acordar todo dia e se convencer de que o que ele está fazendo é bom, acordar todo dia e se convencer de que o que ele está fazendo é digno, vamos dizer, que as pessoas querem aquilo que ele está fazendo. Isso não é fácil, porque não é óbvio, né? Você precisa estar constantemente checando, vendo se é isso mesmo, se as pessoas querem o que você está fazendo. Então, acho que assim, o maior desafio que é esse constante, é você continuar, perseverar no que você está fazendo. Continuar dia a dia a postar coisas hoje em dia é muito importante redes sociais, então postar coisas, fazer material que você não necessariamente sabe
o valor daquilo, por exemplo, que você não está recebendo diretamente para aquilo, tipo como postagens, como podcasts, como entrevistas, às vezes para blogs que você nunca nem ouviu falar, e às vezes você toma tempo para se entregar a essas coisas, mas que essas coisas vão acumulando, essas coisas que você faz gratuitamente, ou que você às vezes até paga para se colocar, para se promover. Isso te desgasta muito, porque se você não está ganhando diretamente, você não consegue sentir o valor daquilo imediatamente. Então é muito difícil você continuar fazendo, construindo esses pequenos tijolinhos que uma hora você olha para trás e você vê que tem uma muralha gigante que está te alavancando, que está te protegendo, que tá te construindo como artista. Então, assim, hoje eu sei que é muito importante, mas eu acredito que em todo momento da minha carreira, inclusive hoje mesmo, a gente tem momentos de dúvida, momentos de incertezas, inseguranças, que a gente precisa só ter muita coragem e muita força para continuar investindo, continuar arriscando, continuar trabalhando, né? Muito suor, muito trabalho duro. Não só é possível, como no Brasil eu diria que tem um território muito fértil para música, né? A indústria musical no Brasil está, comparado com as grandes do mundo, né? que é Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha e Japão, o Brasil está engatinhando em termos de profissionalismo musical e coisas do tipo. Então eu acho que tem muito espaço para pessoas que realmente estão fazendo uma obra de qualidade, né? que estão dispostas a trabalhar bastante mesmo, a fazer espetáculos grandiosos, a fazer discos com produção minuciosa. Eu acho que o Brasil, particularmente, tem muito espaço para músicos com novas ideias, novas perspectivas, e os tempos áureos da música brasileira, pelo menos para mim, foi nos anos 60, nos anos 70, e eu acho que tá todo mundo querendo ver novos, pelo menos música fora, né, de nichos específicos, como música evangélica ou música sertaneja. Eu tô falando de música mais mainstream, ou rock, ou alternativa, ou pensante, ou o que seja. Cultural, vamos dizer, música mais culturalmente orientada. Eu acho que tem muito espaço para grandes, no Brasil, para esse tipo de coisa. Só que no geral, fora do Brasil especificamente, para viver de música não é uma coisa óbvia, não é uma coisa simples. Você precisa aprender muito. Eu mesmo tive que fazer um curso de Music Business na Inglaterra, só para entender o mercado musical, né? Para entender os contratos, para entender o que são gravadoras de verdade, qual a diferença entre gravadora e selo, que é uma editora musical, né? O que elas fazem, onde você pode ganhar dinheiro, com licenciamento, E isso é muito importante. Se você não entender essas coisas, é muito difícil você ganhar dinheiro. Se você achar que ganhar dinheiro é só vendendo disco, cada vez menos essa é a realidade. Inclusive, hoje em dia, praticamente não se ganha dinheiro vendendo disco, se ganha dinheiro com várias outras coisas na indústria. Então eu recomendaria, para ganhar dinheiro com música, que estude bastante, né? Que estude todos esses mecanismos que existem, porque existem muitos. E existem várias frentes onde você pode ganhar dinheiro com música. E é importante o músico entender isso. Bom, todo mundo fala disso, né? Todo mundo tenta dar fórmulas, né, de sucesso. E eu não acredito muito em fórmulas, né? Eu acredito que assim, existem coisas que quando você vai conversando com os grandes, né, grandes produtores, veteranos, ou até mesmo eu tive a oportunidade de conhecer muitos dos meus ídolos, né? Durante minha carreira, né? Porque eu trabalhei com pessoas que trabalharam com eles. E eu sempre fiz essa pergunta para eles, né? Quais são os passos, o que eu tenho que aprender e tudo. E eu, assim, o que eu posso dizer, o melhor que eu posso dizer é que eu acho que existem coisas em comum.
entre os grandes músicos de sucesso, né? Os que alcançaram sucesso internacional mesmo, os que alcançaram uma grandeza assim que ninguém duvida que eles sejam grandes artistas. Pode gostar, pode não gostar deles, mas ninguém duvida que eles sejam grandes artistas, grandes vozes dentro da arte e da cultura. E eu acredito que o melhor que a gente pode fazer é entender o que essas pessoas têm em comum, o que eles traçaram em comum, os grandes nomes. O que um fez que o outro fez, o que Beatles fez que Roberto Carlos também fez, apesar de estar numa indústria diferente. Né? Beatles fez uma coisa, Roberto Carlos fez uma coisa parecida. O que é? Qual é o nome dessa coisa? Né? Eu não quero, porque eu acho que todos nós já pensamos muito sobre isso, eu não quero me prolongar muito especificamente, mas eu acho que o segredo é você olhar para quem veio antes de você e se perguntar o que essa pessoa fez que é atemporal, o que essa pessoa fez que qualquer um tem que fazer. E eu diria, exemplos, ser muito bom, por exemplo, você tem que ensaiar muito, você tem que aprender seu instrumento muito bem. Obviamente, no ponto certo, né? Porque se o seu grande ídolo é Sex Pistols ou Ramones, você não tem que ser um virtuoso, então por que você vai perder tempo sendo virtuoso? Entendeu? Então você tem que entender que caminho você quer trilhar. E quando você entender que caminho você quer trilhar, você precisa ver o que fizeram antes de você para trilhar esse caminho. E tomar cuidado para não confundir o atemporal com o contextual, né? Com o que eles fizeram. Mas isso era na época que faziam tal coisa. Os Beatles tiveram sucesso, mas isso era nos anos 60, quando as gravadoras estavam investindo, não sei o quê. Então tudo bem, é importante separar o contextual do atemporal. Mas se você conseguir encontrar o atemporal, e você conseguir botar isso dentro do seu caminho, eu acho muito mais provável você atingir sucesso. Então, uma das coisas se você, por exemplo, for performista, se você for fazer performance, você precisa treinar muito sua desenvoltura, seu carisma, às vezes muito músico é tímido, né? Às vezes ele tem eu sofri muito disso no início, uma introspecção, né? Às vezes você é muito pensador e muito interna, introspectivo mesmo, e você precisa encontrar um canal com o público, né? Encontrar como se comunicar com o público, encontrar uma forma de se abrir. Isso às vezes inclui coisas psicológicas muito profundas, né? Às vezes a gente tem que se refletir sobre si e se transformar para a gente poder aprender a fazer performance. Acho isso uma das coisas muito importantes para preparar a performance. Para gravações você tem que aprender muito sobre as diferentes formas de produção que existem no mercado. Você precisa, para se projetar no mercado, você precisa aprender sobre o mercado em si, você precisa aprender noções empresariais, noções de marketing. A indústria musical é muito complexa, né? Então você precisa, eu acho que para qualquer, porque esses outros que eu falei são específicos, mas para qualquer músico, independente se você for músico de câmara, músico violinista clássico e for músico de gravação, tanto quanto vocalista do Sex Pistols, de uma banda punk, né? Você precisa saber se projetar, você precisa entender o mercado, você precisa entender qual é a diferença entre um manager, um publicitário e um booking agent, não alguém que vai fazer o seu booking. Precisa saber essas coisas todas, senão não tem como você sair de ser um amador para ser um profissional. Bom, eu diria que nunca desista. Essa é a primeira coisa, né? Você precisa ter uma perseverança quase milagrosa, né? para continuar, né? nessa carreira, porque muitas pessoas questionam, né? E os pais, os familiares, os amigos, e muita gente com muitas razões
apresentando muitas razões pelas quais você não vai conseguir, né? Então a primeira coisa é perseverança. A segunda coisa é não criar fantasias, porque enquanto você tem que ter perseverança, você precisa criar um quadro realista sobre o que é o mercado, um quadro realista sobre quem é você, o que você é capaz de fazer, em que estágio você está da sua evolução, do seu talento, do que você tem a oferecer para o mundo, e procurar o máximo possível de conhecimento para entender esse realismo que você precisa conquistar. E se você juntando esse realismo que depende do seu conhecimento, depende do seu estudo, e depende de você se modelar a partir de artistas que vieram antes de você e N coisas, depende de muito estudo e muita dedicação, com a sua perseverança, sua coragem. Se você juntar essas duas coisas, essa paixão, essa perseverança, com o realismo, com a dedicação, com o estudo, eu acredito que se alguém acredita em Deus, ou acredita no universo, no cosmos, o que você chamar, se existe alguma ordem, se existe alguma justiça nesse mundo, é impossível você não ser bem-sucedido se você juntar essas duas coisas. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigado vocês. Koji, Gisele, eu amo vocês.